galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade na área mais uma vez. Queridos, vamos começar agora a parte 4 da aulinha de sistemas lineares, onde nós vamos aprender a resolver um sistema possível e indeterminado. Lembrando que o sistema possível e indeterminado é aquele tipo de sistema onde eu vou apresentar, após o escalonamento, mais equações do que variáveis, ou seja, o número de incógnitas, o número de variáveis vai ser menor que o número de equações. E aí, desse modo, nós vamos obter um sistema possível indeterminado, ou seja, ele vai apresentar não uma, mas sim infinitas soluções para esse tipo de sistema. Na aulinha 3 de sistema linear, nós já terminamos a aulinha com esse exemplo aqui, onde eu te mostrei que ele é um sistema linear homogêneo. Lembrando que o sistema linear homogêneo, ou ele vai ser SPD, admitindo uma única solução e vai ser a trivial, ou ele vai ser SPI, admitindo infinitas soluções, inclusive a solução trivial, 0, 0, 0. Beleza? Agora, nós vamos refazer esse exercício para então resolvermos esse exercício em função de uma variável qualquer, em função de um parâmetro qualquer. Então, preste atenção nesse exercício. Queridos, bom, nesse modelo de exercício, a gente usa a primeira equação como uma equação padrão. Tiago, como assim uma equação padrão? Equação base. Ela vai ser a base do meu escalonamento. Então eu vou manter essa equação e não vou fazer absolutamente nada com ela. Vou manter, vai ficar 3x mais 4y menos e igual a 0. Agora, a partir dela, a minha função é sumir com variáveis na linha de baixo. Como aqui na terceira equação não existe o z, então eu vou manter essa equação aqui, ó, x mais y igual a 0. O meu objetivo seria que na segunda equação eu também sumisse com z. E para sumir com z nessa segunda equação, eu tenho que fazer uma transformação linear. Eu tenho que multiplicar a linha 1 por 3 e aí sim somar a linha 2. Porque se eu faço isso, eu vou sumir com z. Eu vou fazer aqui ao contrário, só para você entender. 3 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Vai ficar igual a 0. Aí aqui, olha, 3 vezes menos z dá menos 3z. Menos 3z mais 3z, 0. Sumimos com a variável z. Era esse o nosso objetivo. Continua. 3 vezes 4y, 12y. 12y mais o menos y vai ficar mais 11y. E 3 vezes 3x, 9x. 9x mais 2x, 11x. Então vai ficar 11x mais 11y igual a 0. Evidentemente que esta equação 2 e essa equação 3 agora, eu teria que escalonar e deixar apenas uma única variável. Porém, o que vai acontecer? Eu posso perceber que a primeira linha, mantendo ela, vai ficar 3x mais 4y menos z igual a 0. A segunda linha, onde eu tenho 11x mais 11y igual a 0, eu posso dividir tudo por 11. Se eu dividir tudo por 11, vai ficar x mais y igual a 0. E repara agora que a terceira equação, ela continua sendo x mais y igual a 0. Opa! Então eu estou te mostrando que a segunda e a terceira equação, elas são iguais. Se a segunda e a terceira equação são iguais, na verdade você tem então apenas duas equações nesse sistema. Então esse sistema aqui, de forma simples e objetiva, ele seria 3x mais 4y menos z igual a 0. E a segunda equação eu vou ter x mais y igual a 0. A terceira é a mesma que a segunda. E aí, queridos, nós estamos diante de um sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque agora o número de equações é menor que o número de incógnitas. Eu tenho 3 incógnitas, x, y e z. E eu só tenho 2 equações. Quando o número de equações é menor que o número de incógnitas,
eu vou estar diante de um sistema possível e indeterminado. SPI. Claro e evidente que para resolver esse sistema, eu tenho que criar um artifício. Eu posso resolver ele em função do x, em função do y ou em função do z. Para isso eu vou olhar as alternativas de resposta, se for um exercício fechado, e procurar se as soluções estão em função de x, eu coloco tudo em função de x. Se está em função de y, eu coloco em função de y. Beleza? Tranquilo? Nesse caso, o primeiro modo de resolver, eu vou colocar tudo em função de x. Então eu vou colocar assim, olha, para qualquer x pertencente ao conjunto dos reais. Então estou resolvendo em função da variável x. E se eu resolvo em função da variável x, lógico e evidente que na segunda equação eu tenho o quê? Eu tenho que x mais y é igual a zero. Como eu estou resolvendo em função do x, o y isolado vai ser igual a zero menos x. Passo o x para lá negativo, eu estou encontrando então que o y vai ser da forma menos x. Então, para cada x, o y vale menos x. Voltando lá na primeira equação, queridos, quem que é a primeira equação? Olha lá, 3x mais 4y menos z igual a zero. Eu estou resolvendo em função de x. Então, o x é x, 3x, mais 4 vezes o y. O y vale menos x. E isso vai ser igual a z positivo. Então, vai ficar 3x menos 4x vai ficar menos x. Então, vai ficar aqui menos x também é igual a z. Ó, voltando, substitui o y por menos x. 4 vezes menos x vai me dar menos 4x. 3x menos 4x vai me dar menos x. O z é igual a menos x. O que nós estamos mostrando aqui? Nós estamos mostrando que o meu conjunto solução, que resolve essa equação, vai ser a terna x, o y menos x e o z menos x. E aí sim, eu acabei de resolver esse sistema em função do parâmetro x. Para qualquer x pertencente aos reais, o y vai ser menos x. E o z também vai ser menos x. Então nós temos um conjunto de infinitas soluções da forma x, menos x e x. Por exemplo, eu poderia colocar o x igual a 2. Seria 2 menos 2 menos 2. Eu poderia colocar o x igual a menos 5. Então pode ser menos 5, 5 e 5. Eu posso colocar o x igual a meio. Aí vai ficar meio, menos meio e menos meio. Essas ternas aqui são infinitas. São inúmeras soluções que resolvem esse tipo de sistema de equação. Bom, queridos, como eu falei, eu posso resolver esse tipo de sistema em função de qualquer variável. É muito comum os vestibulares colocarem em função de uma variável que a gente pode chamar de variável livre. Tiago, o que é uma variável livre? É aquela variável que não está em todas as equações. Então, nesse caso, por exemplo, eu poderia resolver tudo em função de quem? De z. E aí, quais seriam as soluções em função de z? Bom, aí vamos voltar aqui rapidinho, só para que você entenda. Se eu vou resolver em função de z, eu vou falar que eu vou resolver para qualquer z pertencente ao conjunto dos reais. Então, a minha variável livre vai ser o z. Eu tenho que colocar tudo em função desta variável z. Nesse caso, o meu x mais y igual a zero é só para colocar uma coisa em função da outra. Se x mais y é igual a zero, eu estou falando que o x ele vale menos y. Ou y vale menos x. É evidente que isso aqui não resolve o meu sistema. Porém, eu preciso usar ele como base. Então, pego a primeira equação, que vai ficar assim, ó, 3x mais 4y menos z igual a zero. Agora eu vou substituir o x por menos y. Então, vai ficar assim, 3 que multiplica o menos y mais 4y menos z
igual a zero. E aí vou chegar assim, ó. Menos 3y mais 4y vai me dar y. Y menos z é igual a zero. Então, estou chegando que o y é igual a quanto? O y é igual a z. Já tenho o y em função do z. Agora eu volto aqui e resolvo o meu x. O meu x, ele não é menos y? Então, quer dizer que o meu x, ele vai ser menos o z. E aí sim, nesse caso, eu já tenho agora o x em função de quem? Do z. Opa, eu acabei então de achar as soluções desse meu sistema. As soluções desse sistema são todas as soluções da forma o x vai ser menos o z, o y vai ser o z e o z vai ser o próprio z. Porque eu estou resolvendo em função de z. Então, as soluções seriam da forma menos z, z e z. Para cada z, eu vou encontrar um x, um y diferente. Por isso que eu estou resolvendo em função da variável livre. Insisto, sempre observe lá no sistema se você está resolvendo em função de x, de y ou de z. Antes de resolver em função de uma variável, ficar até aqui trocando variável. Beleza, queridos? Tranquilo? Então vamos ao próximo exercício. Bom, querido, o próximo exercício já está no quadro e ele pede para a gente resolver esse sistema. X mais y menos z igual a 4, 3x menos 2y mais 2z igual a 7 e menos 2x mais 3y menos 3z igual a menos 3. É óbvio, é evidente que a minha equação base vai ser essa primeira aqui. E agora, evidentemente, que eu vou pegar essa primeira equação e vou reproduzir ela da forma que está. Ela nunca vai mudar no meu sistema. Então, eu vou falar que x mais y menos z é igual a 4. Evidentemente que ao fazer esse procedimento agora, eu tenho que sumir com as variáveis nas linhas de baixo. Então, aqui, por escolha minha, eu vou sumir com a variável x. Então, como que eu vou sumir com a variável x, por exemplo, na segunda equação? A segunda equação é 3x, a primeira é 3. Perdão, a primeira é 1x. Então, eu vou multiplicar a primeira linha por 3, porque vai ficar 3x. 3x com 3x, basta subtrair agora a L2. Se eu fizer essa transformação linear, eu vou sumir com x. Então, eu vou fazer isso para todas as parcelas. 3 vezes x, 3x. 3x menos 3x, 0. 3 vezes y, 3y. 3y menos o menos 2y vai me dar 5y. Vamos colocar aqui 5y. 3 vezes menos z, menos 3z. Menos 3z menos 2z, menos 5z. Isso vai ser igual a 3 vezes 4, 12. 12 menos 7, 5. Repara que aqui eu tenho uma condição. Correto? Eu posso dividir tudo por 5 aqui, mas aí é cenas de próximos capítulos. Bom, aqui embaixo, aqui para sumir com o x, aqui eu tenho x, aqui eu tenho menos 2x, eu vou ter que multiplicar a linha 1 por 2, porque eu igualo 2x com menos 2x. Como tem sinais diferentes, basta somar a L3. Fazendo essa transformação linear, vou estar sumindo com x, vai ficar assim, ó, 2 vezes x, 2x. 2x mais o menos 2x, 0. Mas mantém o sinal. 2 vezes y, 2y. 2y mais 1 mais 3y vai ficar 5y. 2 vezes menos z vai me dar menos 2z. Menos 2z mais o menos 3z vai ficar menos 5z. Igual. Bom, aqui vai ficar 2 vezes 4, vai ficar 8. 8 mais o menos 3 vai ficar 5. Então, ó, 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Repara que a segunda e a terceira equação, elas são iguais. 5y menos 5z igual a 5. Olha, se você observou que essas equações são iguais, quer dizer, na realidade, que você não tem aqui 3 equações, mas sim 2 equações. E esse sistema, de forma simples, ele seria como? Bom, x mais y menos z
igual a 4. E a segunda equação, que é igual à terceira, é 5y menos 5z igual a 5. Eu já vou aproveitar e vou dividir tudo por 5 e vou escrever apenas assim, ó, y menos z é igual a 1. Repara que eu estou escrevendo que o y menos z é igual a 1. Beleza? Tranquilo? Então, eu estou resolvendo aqui, ó, dividindo tudo por 5. Y menos z igual a 1. Bom, acabou o meu problema? Não. Mas eu já tenho a conclusão que nesse sistema aqui, o número de equações é menor que o número de incógnitas. Quando o número de equações é menor que o número de incógnitas, ou seja, eu tenho mais letra do que equação, eu já posso garantir que esse sistema vai ser um sistema possível e indeterminado. Tiago, e como que nós vamos resolver esse sistema? Bom, nós vamos resolver esse sistema em função de x, em função de y ou em função de z. Eu vou escolher. Por exemplo, eu vou resolver em função do y ou eu vou resolver em função do z. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar a segunda equação que diz que y menos z é igual a 1. Se eu vou resolver em função de um y qualquer, como que ficaria a solução? Então, eu vou colocar assim, olha, vou resolver para qualquer y pertencente ao conjunto dos reais. Ou seja, ó, eu estou te avisando, eu vou resolver em função do y. O y é a variável que vai importar aqui. Então, nesse caso, nesta equação, eu vou colocar o z em função do y. Então, daqui eu vou tirar que y menos 1 é igual a z. Opa, repara que eu já tenho o z em função do y. Olha lá, o z vai ser y menos 1. E é evidente que agora eu vou substituir na primeira equação. Vai ficar assim, ó, x mais y menos z igual a 4. Só que repara que esse y menos z aqui, ó, ele vale 1. Se o y menos z vale 1, eu vou substituir ali. Então, daqui eu encontraria que x mais... Bom, o y menos z vale 1. Então, vai ficar x mais 1 igual a 4. Quer dizer que esse x aqui sempre vai ser igual a quanto? 3. Opa, eu estou achando que o x sempre vai ser 3 nesse tipo de solução. Então, quer dizer que o meu conjunto solução vai ser a terna. Bom, o x vai ser sempre 3. O y vai ser um valor qualquer. Mas para cada y pertencente aos reais, o z é da forma y menos 1. Por isso que ele é um sistema possível e indeterminado, porque ele apresenta infinitas soluções. Por exemplo, algumas das soluções seria 3. Aí presta atenção, se o y é 1, 1 menos 1, 0. O x pode ser 3, o y pode ser 4. Mas você quer 4? 4 menos 1, 3. Eu posso, hipotético, considerar que o x é 3, o y é 0. Então, 0 menos 1 vai ficar menos 1. E aí, desta forma, eu saio resolvendo não apenas em uma única solução, mas sim em infinitas. O padrão é 3y e y menos 1. É assim que se faz. É simples, é objetivo. Basta a gente o quê? Praticar. Queridos, as duas próximas aulas de sistemas lineares, parte 5 e parte 6, nós vamos aprender a fazer a discussão de um sistema linear. Beijos do Titi e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.